bom novamente estar com os amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos hoje dando continuidade neste momento à nossa meditação nas cartas de João, primeira, segunda e terceira carta de João. E eu quero convidar você para que possa estar juntamente comigo, meditando na palavra do Senhor, nestas verdades, a qual a carta de João traz para nós. Nós encerramos a última meditação falando sobre os ataques do anticristo, contra a igreja do Senhor Jesus, a maneira como ele age, como ele entra para tentar paralisar a igreja desde o primeiro século, no tempo em que esta carta foi escrita. Mas hoje eu quero, juntamente com os irmãos, estarmos falando sobre a esperança eterna do cristão ou da igreja, a esperança eterna do cristão ou da igreja. Se você que está na sua casa, convide outras pessoas para estar participando desta live e pegar a sua Bíblia Sagrada. Pegue a sua Bíblia, nós vamos estar usando ela para podermos entender algo que o apóstolo João nos traz nessa sua carta. Ainda estamos na primeira carta de João. Estaremos fazendo uso do capítulo 2, a partir do versículo 27. Capítulo 2, versículo 27 em diante, estaremos fazendo uso desse texto bíblico para podermos entender sobre essa esperança eterna da igreja e do cristão. Pois muito bem, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina em todas as coisas, ela é verdadeira e não mentirosa, e como ela vos ensinou, permaneceis nele. 28, continuando ainda, diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3 e versículo 1 daqui da Epístola de João: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então nós vemos aqui, meus queridos e amados irmãos, a palavra do apóstolo João, trazendo para nós uma verdade a qual devemos ter em nosso coração, sobre a esperança eterna do cristão. Nós aceitamos a Jesus Cristo porque entendemos que, como pecadores, precisamos de salvação. E a única maneira de sermos salvos é aceitar a Jesus como o único, suficiente Salvador da nossa vida. Crermos ali na sua obra expiatória, vigária, a qual ele fez na cruz
para que ali o seu sangue inocente sendo derramado, pudéssemos então ser lavados de todos os pecados e de todas as iniquidades. E com isso, meus amados irmãos, nós temos uma promessa em nossa vida. A promessa da vida eterna, a promessa de estar com Ele eternamente nos céus. E podemos dizer então que esta promessa, ela está sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, está sobre as nossas vidas. E é claro que nós, como cristãos, nós devemos cultivar essa promessa, essa esperança em nossa vida. Não permitir que ela venha se apagar, que ela venha se findar mediante as adversidades, as dificuldades, as intempéries da vida, aquilo que se coloca contra a nossa fé, mas que nós possamos permanecer fiéis ao nosso Deus, com a esperança dentro do nosso coração, para que nós possamos estarmos prontos para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, a seguinte expressão: bendita esperança é a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Já que estamos vivendo, meus amados irmãos, em um mundo sem esperança, um mundo onde as pessoas estão perdidas, estão desorientadas, estão sem paz no coração, sem paz na alma, estão amedrontadas, estão em pânico, atemorizadas. E é claro, muitas destas pessoas perderam a esperança. Algumas semanas atrás, tivemos o acesso a uma informação jornalística que um homem, por saber que ele estava infectado com o coronavírus, ele preferiu tirar a sua vida, ou seja, ele preferiu se suicidar. Isso é um sinal das pessoas sem a esperança no coração, sem a esperança dentro de si. E nós cristãos, nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma esperança. Essa esperança que há dentro do nosso coração, é claro que ela vem através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E evidentemente, o Espírito Santo, ele faz parte da nossa vida a partir do momento que aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. Então nós sabemos que Jesus Cristo vai voltar. Isso é uma verdade. É uma verdade. Segundo alguns estudiosos, só no Novo Testamento fala-se mais de 300 vezes sobre a volta de Cristo Jesus. Sobre este assunto, que Jesus Cristo vai voltar para buscar o seu povo, só no Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento, se fala-se mais de 300 vezes. Nós vemos Jesus Cristo respondendo a uma pergunta dos discípulos, lá no Evangelho de Mateus, lá na altura do capítulo 24, onde os discípulos perguntaram: Senhor, que sinais nós veremos, que sinais irão se mostrar que tu está voltando, que tu virá buscar o seu povo? E ali o Senhor Jesus começa então a trazer aquele sermão profético sobre os sinais que anteveriam a sua volta. E fala também ali, no capítulo 24, 25, 26 do Evangelho de São Mateus, também sobre parábolas sobre a vigilância, nós estarmos atentos, vigilantes, porque muito em breve Jesus virá buscar a sua igreja, buscar o seu povo, e nós devemos estar prontos, nós devemos estar preparados para isso. E se nós estamos esperando, nós devemos cultivar pelo menos 3 qualidades em nossa vida: a fé, a esperança
e o amor. Essas três qualidades, elas devem ser inerentes, elas devem ser patentes na nossa vida diária, no nosso viver dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos entes queridos, com os nossos irmãos da igreja, com os nossos vizinhos. Eu, nesse dia de hoje, tive o privilégio de estar em duas empresas de pessoas que não são cristãs. E ali conversei com elas e eu pedi a permissão para poder orar por elas, orar pelas suas famílias. E quando terminei de orar, elas ficaram muito agradecidas por ter recebido a oração. Ou seja, elas ficaram agradecidas porque não é de costume elas receberem um crente em sua loja e chegarem lá e fazer uma oração por elas. Então, nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, diz a Bíblia Sagrada que nós não andamos por vistas, com olhos carnais, mas com olhos espirituais. Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, mesmo que o mundo esteja passando por essa pandemia, por esta crise, por essa adversidade, nós temos uma esperança dentro do nosso coração, ou seja, a esperança que mesmo que o mundo esteja se acabando, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está salva na pessoa de Cristo Jesus, e é uma promessa que ela vai ser tirada desta terra para morar nos céus, numa cidade celestial chamada Nova Jerusalém. Então, nós como igreja, como cristão, devemos então, é claro, cultivar, pelo menos, tem várias, mas eu escolhi essas três qualidades para poder compartilhar com vocês nessa noite, que é a fé, a esperança e o amor. O versículo 28, aqui do capítulo 2, da primeira carta de João, fala assim: e agora, filhinhos, permaneça nele, para que quando ele, Jesus, se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Nós, como cristão em Cristo Jesus, nós devemos permanecer em Cristo. Significa o quê, pastor? Significa que nós não podemos simplesmente mudar de atitude. É como se, hoje eu escolhi servir a Jesus, hoje eu não quero mais servir a Jesus. Não. Para que nós possamos receber a promessa da vida eterna sobre as nossas vidas, é necessário que nós devamos permanecer em Cristo Jesus. Interessante que Jesus Cristo, ele usa uma figura de linguagem quando ele sai da Santa Ceia e antes de chegar no jardim do Getsêmani, ele passa, só o apóstolo João no seu evangelho escreve isso, ele passa por dentro de uma plantação de videira, e ali no capítulo 15, versículo 5, ele diz o seguinte: eu, Jesus, eu sou a videira verdadeira, vós sois os galhos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. É interessante essa questão porque ele está falando de um enxerto. Ele está falando, quando ele usa essa palavra ramos, em outra tradução galhos, ele está dizendo que nós somos galhos secos, que não damos frutos. E quando nós estamos enxertados na pessoa de Cristo Jesus, nós começaremos a dar frutos, frutos de arrependimento, frutos de justiça. Mas para que nós possamos, quando a trombeta soar, subirmos, como o apóstolo João aqui está nos ensinando, subirmos para estarmos com Cristo no céu, se faz necessário nós permanecer em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo João está dizendo aqui na sua primeira carta, no versículo 28. Ele diz: filhinhos, permaneça nele. Ou seja,
devemos estar em Cristo Jesus, estarmos em uma estreita comunhão com Cristo Jesus, vigilantes, preparados para não sermos pegos de surpresa, para que quando a trombeta soar, nós possamos então, com os redimidos, com os santos, a Santa Igreja, o povo de Deus, subirmos para estarmos com Cristo Jesus na glória. Continuando aqui, o cristão, ele poderá ter confiança na hora da vinda de Cristo Jesus. No versículo 28 ele diz, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. É interessante que o apóstolo João, ele dá ênfase a essa palavra, porque nem todos terão essa confiança. A Bíblia Sagrada nos fala, Jesus Cristo no Sermão do Monte, ele diz, quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará fé na terra? Nós vemos que, infelizmente, muitas pessoas, muitos cristãos, elas estão se embaraçando com as coisas deste mundo, sendo levado pelas coisas temporais e passageiras deste mundo, estão desprovidas, estão despreparadas, e com isso elas não têm aquela confiança de que vai ser salva. Por quê, pastor? Porque talvez nela há alguma vergonha, talvez de um pecado que não confessou, talvez de não ter perdoado alguém ou um próximo, talvez uma raiz de amargura dentro do seu coração, talvez pensamentos carnais que o prendem à pornografia, prendem a uma vida ali lasciva diante de Deus, e talvez o Espírito Santo se entristeceu e até se afastou dele por causa dessas práticas. Talvez essa pessoa não tenha confiança, porquanto há dentro do seu coração o egoísmo, a avareza. Talvez ele não tenha uma vida disciplinada para estar diante da presença de Deus, tendo estreita comunhão com Deus, consagrando-se ao Senhor, tendo em sua alma o desejo de poder estar na presença do Senhor, de se alimentar com a palavra de Deus, de aprender com as Sagradas Escrituras. Então, quando o apóstolo João fala, tenhamos confiança, é porque talvez alguns não tenham essa confiança mediante a sua vida espiritual, ser uma vida espiritual de casca, ser uma vida espiritual rasa, ser uma vida espiritual não tão profunda como deveria ser, para que pudesse então ter no seu coração essa esperança vívida, sem nenhuma dúvida, de que quando Jesus voltar, ele será um daqueles que irão subir para encontrar com seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante que nós vemos que quando o apóstolo João fala isso, tenhamos confiança e não sejamos confundidos nele, na sua vida, ou seja, não venhamos ser envergonhados. Como será triste as pessoas que aceitaram a Cristo Jesus como Salvador, receberam Ele como não só Salvador, mas Senhor da sua vida. Talvez até já testemunharam, já pregaram, falaram sobre essa verdade bíblica da volta de Cristo Jesus. Mas, como disse aqui João, no versículo 29 do capítulo 2, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28, e não sejamos confundidos com Ele na sua vinda, não sejamos envergonhados, pessoas que ficarão porque não estavam prontas, não estavam preparadas, pessoas que estavam totalmente desapercebidas da volta de Cristo Jesus.
daquilo que o Senhor Jesus nos prometera, daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos disse. Então nós devemos estar pronto, devemos estar preparado para nos encontrar com Cristo Jesus e não termos vergonha. Diz a Bíblia Sagrada, agora o Espírito Santo traz a minha lembrança, sobre o que aconteceu com Adão e Eva. Eles tinham comunhão com Deus, mas o pecado, infelizmente, os afastou, tirou eles da presença do Senhor. Quando Deus veio falar com eles, eles simplesmente se esconderam por causa do pecado e ali não puderam ter mais essa comunhão com Deus, essa comunhão com Deus diariamente, onde eles conversavam ali no Jardim do Éden, por causa do pecado. O pecado fez com que, quando chegou o momento de Deus visitá-lo, eles estavam despreparados para se encontrar com o Senhor. Então, a primeira qualidade que eu estou falando aqui é a fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, se faz necessário. Eu gosto de uma outra tradução que diz assim, fé é a convicção das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Então, temos que ter convicção, temos que ter certeza daquilo que a palavra de Deus nos promete, daquilo que a palavra de Deus nos ensina, e assim vivermos com fidelidade e com fé em nosso coração, para que nós possamos, neste dia, com confiança, encontrarmos o Senhor Jesus Cristo e estarmos com Ele, juntamente com os nossos irmãos que já partiram dessa terra e que estão esperando a trombeta soar, para que eles possam ser ressuscitados e todos juntos possamos então estarmos com o nosso Deus, aleluia, e podermos assim participarmos desse encontro maravilhoso que a palavra de Deus nos promete. Sabe, Paulo, ele escrevendo aos Tessalonicenses, porque a igreja de Tessalônica ela tinha muita dúvida sobre a volta de Jesus, no capítulo 1 da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 7, ele diz assim: e a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo. Ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais sofrerão a pena, a saber, a perdição eterna, sendo separados da face do Senhor e da glória do seu poder. Aleluia! Aqui nós vemos o apóstolo Paulo reafirmando esta promessa, a qual recebemos pela fé, que nós iremos nos encontrar com Cristo Jesus. A esperança que nós estamos de passagem nessa terra, mas que nós temos a vida eterna na pessoa de Cristo Jesus. Que o nosso endereço final não é esta terra, mas é o céu, mas é a cidade santa, a nova Jerusalém, e estarmos com Ele ali por toda a eternidade, adorando, glorificando e, é claro, louvando ao Senhor Jesus. Nós vemos ainda, é claro, aqui o apóstolo João, no capítulo 29, dizendo o seguinte: se sabeis que Jesus é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Agora o apóstolo João, ele falando sobre a fé, ele fala que se nós cremos nessa promessa,
logo nós andaremos em justiça, praticaremos a justiça. O que é a justiça, pastor? Justiça é tudo aquilo que Deus entende por certo, é agradar ao Senhor, é fazer a vontade de Deus, é andar dentro da palavra de Deus, como Deus fala para Josué: olha, medita nesta palavra, obedece esta palavra, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se tu fizeres assim, eu estarei contigo e te abençoarei. É andar em justiça. É isso que o apóstolo João está falando aqui no versículo 29. Se sabeis que Jesus é justo, sabeis que todo aquele que praticar quer dizer, é colocar a vida cristã em prática, não é ser um cristão enclausulado, como se fosse desculpa a expressão, uma largata dentro do casulo, escondido, sem mostrar o que é, o que está acontecendo na vida dela. Mas aqui, o apóstolo João está dizendo, nós que estamos nele, se ele é justo, nós então andamos praticando a justiça, nós estamos fazendo a vontade de Deus, estamos tendo experiência do novo nascimento. O que é praticar justiça, pastor? Mentíamos, não mentimos mais. Roubávamos, não roubamos mais. Enganávamos, não enganamos mais. Nós maldizia alguém, não usamos de palavra de maldição contra outra pessoa. Se alguém nos faz o mal, a gente não paga o mal com o mal, mas a gente paga o mal com o bem. O que é isso? É andar em justiça. É o resultado do novo nascimento que nós temos em Cristo Jesus. É entendermos que não somos deste mundo, estamos de passagem deste mundo, somos cidadãos dos céus e estamos esperando a volta de Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança e nós esperamos isso mediante a fé. Nós cremos naquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, aquilo que a palavra de Deus nos declara. Logo, nós estaremos praticando obras de justiça, boas obras, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda dentro da qualidade fé, nós vimos já que dentro da qualidade fé, nós devemos permanecer em Cristo, nós devemos ter confiança que nós estaremos com Cristo na sua segunda vinda. Terceiro, nós devemos demonstrar esta fé através de práticas de justiça. E a quarta coisa, ainda dentro da fé, nós devemos demonstrar que nós somos filhos de Deus por causa do amor de Deus em nossa vida. No capítulo 3 do primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, João diz o seguinte: vede quão grande amor nos tem concedido o Deus Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Nós bem sabemos que o entendimento de amor neste mundo, ela tem uma filosofia egoísta, diferente do amor ágape, que nós vemos na Bíblia Sagrada, que é um amor aonde a pessoa se dispõe livremente para dar a sua vida pelo próximo, ajudar o próximo, mesmo que ele não tenha riqueza, dinheiro, ou seja, uma pessoa bem-sucedida na sociedade, mas amamos ele por ele ser uma pessoa, porque nele há uma alma que Jesus Cristo morreu para salvá-la. Já o amor do mundo
é um amor egoísta, é um amor de troca. Eu te amo se você me fizer bem, eu te amo se você concordar comigo, eu te amo se você andar conforme as minhas ideias. Se você não anda conforme as minhas ideias, se você não está comigo, eu não te amo. Então, o apóstolo João, aqui na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 1, ele vai nos dizer que nós somos constituídos filhos de Deus. E por nós sermos constituídos como filhos de Deus, temos sobre a nossa vida o amor de Deus. Temos dentro de nós o amor de Deus. E é interessante que em Gálatas capítulo 5, versículo 21, uma das qualidades do fruto do Espírito Santo, que é a primeira que Paulo coloca em ênfase, é o amor, a caridade. Então nós recebemos de Deus este amor e nós devemos colocá-lo em prática na nossa vida. Um povo que anda em amor, um povo que não anda em guerra, um povo que não anda em porfia, em briga, em dissensões, mas que anda em amor. É interessante que Deus, ele demonstra esse amor, está no textual, Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E pela fé, nós recebemos este amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Recebemos este amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus, que vai nos prover a vida eterna. A esperança que o Espírito Santo coloca em nosso coração. Cremos, acreditamos que nós teremos a vida eterna, que nós seremos arrebatados, que nós moraremos no céu, que nós estaremos com Cristo Jesus, porque cremos no poder do Evangelho, na promessa que a Bíblia Sagrada traz para nós, que estamos em Cristo e que iremos estar com Ele eternamente. E por causa disso, esta alegria, este gozo, esta esperança que há dentro do nosso coração da vida eterna, sabendo que a nossa vida não vai se acabar quando este corpo parar de respirar, começar a se desfazer se Jesus não voltar até lá. Mas sabemos que um dia, quando a trombeta soar, este corpo, mesmo que tenha virado pó, pelo poder de Deus, ele voltará, ele retornará, ele ressuscitará, mas não neste corpo ao qual nós estamos vivendo, como disse o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, num corpo glorificado, semelhante ao de Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. O crente que tem esta fé, o crente que tem essa esperança, ele não fica ansioso, ele não fica desesperado. Eu sei que como ser humano, talvez esse sentimento possa tentar invadir a nossa alma, o nosso coração, porque estamos neste corpo físico. Mas se nós tivermos no nosso coração esta palavra, a palavra de Deus, ela gerará em mim e em você essa esperança gloriosa, essa esperança maravilhosa, essa certeza dentro de nós, que se Jesus Cristo voltar agora, nós seremos parte daqueles que iremos nos encontrar com Cristo Jesus nos ares e estaremos com Ele eternamente, livre das maldições dessa terra, da velhice, das enfermidades, das tribulações, das adversidades, das pestilências, das tentações, do agente tentador que é o nosso inimigo, Satanás, o nosso adversário. Estaremos com Cristo Jesus na glória para todo o sempre. E por isso, nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. E assim como Deus nos amou, este amor, ele é colocado ou é derramado, como diz o apóstolo Paulo, porquanto Deus derramou o seu amor em vós através
do Espírito Santo de Deus, o amor ágape, o amor divino que é derramado em nosso coração. Pois muito bem, partindo agora para a segunda qualidade, falamos da primeira, que é a fé. A segunda qualidade é a esperança. Nós vemos no capítulo 3 de 1 João, no versículo 2, as seguintes palavras: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele manifestar, Jesus, seremos semelhante a Jesus, porque assim como é, o veremos. Versículo 3: E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E outra tradução, santifica-se a si mesmo, como ele é santo. Então veja bem, nós nestes versículos, primeira coisa que nós vemos é o seguinte: nós haveremos de ser semelhante a Ele. Que coisa gloriosa, que promessa maravilhosa. Nós seremos como o Senhor Jesus Cristo é, semelhante a Ele, em um corpo incorruptível, um corpo que não envelhece, um corpo que não adoece, um corpo que não peca, um corpo que é glorificado, o corpo a qual estaremos nele para adorar, servir eternamente ao nosso Deus nos céus. Nós vemos que Paulo, ele nos fala aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 29, o seguinte: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vemos o apóstolo Paulo falando a mesma coisa que o apóstolo João. Nós estamos vendo que enquanto nós estivermos em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus, nós estamos predestinados a ser como Cristo é, semelhante a Ele, não como Deus, mas no corpo glorificado, no corpo incorruptível, tendo a vida eterna, livre de todas as diversidades, livre de todas as dificuldades, de todas as tribulações que nós enfrentamos nesta vida e nesta terra. E teremos então, é claro, esta bênção e esta promessa sobre a nossa vida. Diz ainda o apóstolo Paulo o seguinte, como é o homem celestial? Cristo, tais também os celestiais, os remidos em Cristo. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial, que é Cristo. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 48 e 49. 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo ele traz um tratado, um ensino sobre a segunda vinda, o arrebatamento e sobre a nova vida em Cristo Jesus nas regiões celestiais, no céu e na nova Jerusalém. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: assim como Cristo é, na sua hoje figura celestial, nós temos essa esperança que nós seremos semelhante a Ele. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, e todos nós, com o rosto desvendado, tira-se a venda dos nossos olhos. Hoje, só se Jesus Cristo quiser nos mostrar a sua glória, como o apóstolo Paulo diz, eu conheço um homem que foi ao terceiro céu e conversou com Cristo Jesus. Se Deus permitir que eu e você possamos ir até o terceiro céu, a morada de Deus,
contemplarmos Jesus, contemplarmos a Nova Jerusalém, como já ouvimos testemunho de tantos irmãos que tiveram esse privilégio de lá estar. Mas o apóstolo Paulo, ele traz essa confiança para nós. Ele diz assim, com o rosto desvendado, contemplando, vendo, como por espelho, a glória do Senhor. A glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ele está fazendo menção aqui do que aconteceu com Moisés. Moisés estava no monte e Moisés pede a Deus o seguinte: Senhor, deixa eu ver a tua glória. E Deus fala para ele: Moisés, qualquer homem natural que vê a minha glória não vai sobreviver, ele morrerá. Mas faz o seguinte: se esconde na brecha, eu vou passar por ti, colocarei a minha mão e tu verás a minha sombra, tu verás a minha glória por trás. E diz a Bíblia que Moisés ficou escondido na brecha, Deus passou, colocou a mão, e quando Deus passa, Moisés contempla a glória de Deus por trás. A Bíblia Sagrada diz que aquela glória, ela preencheu, ela contaminou Moisés. Quando Moisés desce do monte, ninguém no arraial de Israel consegue olhar para Moisés, porque o seu rosto brilhava, ninguém conseguia fitar os seus olhos em Moisés. E foi necessário colocar um lenço sobre a face de Moisés, para que Moisés pudesse falar com o povo. E Paulo está dizendo o seguinte: este lenço será tirado da nossa visão, das nossas vistas, e nós veremos o Senhor Jesus Cristo em sua glória, em sua natureza gloriosa, e nós seremos semelhantes a Ele, nesta semelhança gloriosa, a qual a Bíblia Sagrada nos promete e nos traz essa esperança maravilhosa sobre isso. Mas continuando aqui, o apóstolo João, ele vai dizer no versículo 3 o seguinte: e qualquer que nele tem esta esperança, santifica-se a si mesmo, como também Jesus é santo. Ou seja, a segunda vinda de Jesus Cristo é o maior incentivo para que nós possamos andar em santidade. Devemos tomar cuidado com os embaraços dessa vida, tomar cuidado com as astutas ciladas de Satanás, que é nosso adversário, porquanto ele vai tentar roubar a nossa salvação. Lá no livro do Apocalipse, Jesus Cristo diz ao anjo da igreja: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, devemos guardar a salvação. Ela vem para nós mediante a graça de Deus, um favor divino. Mas a Bíblia Sagrada diz que o céu é tomado com esforço. É necessário nos esforçarmos, fazermos a vontade de Deus. E se Cristo Jesus é santo, e se nós temos a fé, a esperança de sermos como Cristo Jesus, a fé de sermos como Cristo Jesus, a fé e a esperança que Ele vai voltar, isso deve ser motivo para que nós devamos nos santificar, nos purificar. Quando nós olhamos para o tabernáculo, antes do sacerdote entrar no lugar santo, para depois ir para o lugar santíssimo, para levar a oferta anual, diz a Bíblia Sagrada que ele tinha que passar pela pia de cobre. A pia de cobre ela era colocada diante da porta do lugar santo. Existia as cortinas, que era a porta, e ali diante da porta estava a pia de cobre. O sacerdote, ele tinha que se lavar, ele tinha que se purificar.
E diz ainda mais, para ele levar a oferta, por exemplo, a mesma vestimenta, isso tem uma simbologia, é claro, com Cristo Jesus, a mesma vestimenta ensanguentada do cordeiro que foi sacrificado ali em cima do altar do holocausto e foi oferecido ao Senhor, e o sangue foi recolhido para ser jogado em cima do propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. Antes do sacerdote entrar no lugar santo, ele precisava se purificar. A pia de cobre servia para que ele se lavasse e trocasse de vestimenta e entrasse com vestimenta limpa, santa, pura, sem mancha, porque ele ia entrar na presença de Deus. O apóstolo João, quando ele faz essa referência, a quem ele escreve naquele momento, que são aos judeus e gentios, mas principalmente aos judeus, eles entendem essa linguagem, eles estão entendendo o que é que o apóstolo João está falando. Assim como Jesus Cristo é santo, vós também deve ser santo em si mesmo, para que vocês possam se encontrar com Cristo Jesus na glória. Ou seja, devemos esperar ver Jesus Cristo nesse dia, de maneira em que Jesus Cristo não vai se envergonhar de nós, de maneira que ele poderá dizer para mim e para você: vinde, escolhidos de meu Pai, entrai no reino de meu Pai. Será maravilhoso este encontro, será maravilhoso esse dia a qual estaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas se faz necessário, assim como Jesus Cristo, ele é santo, ele é puro, como diz aqui no versículo 3, e a si mesmo se purifica, e todo que nele, em Jesus, tem esta esperança, assim como Jesus é santo, se santifica. Então nós devemos, meus amados irmãos, santificar a nossa vida. Santificar a nossa vida é estarmos vigilantes, preparados. Não sabemos o momento nem a hora. A Bíblia diz o seguinte, é interessante, olha, não sabemos o horário que Jesus virá, porque quando ele diz assim, quando o Filho do Homem vier, haverá dois no campo, trabalhando, um será tirado e o outro ficará. Haverá dois dormindo na mesma cama, um ficará e o outro será tirado. Perceba que dormir e trabalhar significa a noite e dia. Ou seja, nós sabemos hoje, por exemplo, aqui onde nós estamos é noite, mas do outro lado do globo terrestre é dia. Então a gente não sabe se vai ser a noite para nós ou se vai ser de dia para nós, o momento que Jesus virá buscar a sua igreja. Mas o que é importante que Deus deixou para nós, que Jesus Cristo deixou para nós, é estarmos vigilantes, preparados para a volta de Cristo Jesus e para que possamos estar com as nossas vestes embranquecidas, santas, purificadas no sangue de Jesus, fazendo a sua vontade, para que nós possamos encontrá-lo e estar com ele eternamente. Pois muito bem, o terceira e última qualidade, falamos da fé, falamos da esperança. Estamos falando hoje sobre a esperança eterna do crente. E dentro dessa esperança eterna do crente, que é viver eternamente com Cristo Jesus, eu usei a fé, a esperança e agora estarei usando o amor, baseando-se em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 do apóstolo Paulo. Então agora o amor aperfeiçoado. Então nós vemos o seguinte, o apóstolo João, na sua primeira carta, agora é no capítulo 4, versículo 17 e 18, ele diz assim, nisto é perfeita o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é? Jesus. Somos nós também neste mundo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo,
porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então veja bem, o apóstolo João diz que nós devemos, para encontrarmos com Cristo Jesus, permanecer em amor. Nesse amor divino, no amor de Deus. Assim como Ele é, nós também devemos ser. Primeiro é o amor aperfeiçoado. Nós nesta vida, meus amados irmãos, não somos perfeitos. Nós somos santos sendo santificados. Nós estamos sendo aperfeiçoados. O Espírito Santo vai trabalhando em nós dia a dia para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Então, no versículo 17, quando ele fala, nisto é o perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Por quê? Como Jesus é, somos nós também neste mundo. Jesus neste mundo, ele demonstrou amor, dando a sua vida por toda a humanidade. Assim como Jesus Cristo, cumprindo a vontade do Pai, se doou, amando toda a humanidade pecaminosa, o exemplo que ele quer dar para mim e para você é que nós devemos também demonstrarmos este amor para com o nosso próximo. E este amor, ele será aperfeiçoado pelo Espírito Santo na nossa vida. Volto a repetir o que está escrito lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 21. O fruto do Espírito é amor. A primeira qualidade deste fruto é o amor ágape, o amor que o Espírito Santo vai trabalhar em nosso coração. E nós devemos aperfeiçoar este amor. E como nós aperfeiçoamos o amor, pastor? Jesus Cristo disse o seguinte, certa vez para os discípulos: se teu inimigo pede para que você ande 1 milha, ande 2 com ele. Se ele pede a tua capa, dê o teu vestido também. Então veja bem, é nós transcendermos aquilo que o nosso inimigo não espera. Não espera. Tivemos uma pessoa não cristã que não gostava de nós e começamos a orar por esta pessoa. E ao orarmos por esta pessoa, o Senhor Deus foi trabalhando na vida dela, a tal ponto, de tal modo, que hoje, para a glória de Deus, eu oro tanto na casa dela, ainda não aceitou Jesus, estou orando para Deus quebrantar o coração dela, da família dela, mas eu oro tanto dentro do lar dela, como dentro do comércio dela, por ela, pela família dela. O que é isso? Isso é a obra do Espírito Santo. Ou seja, se eu fosse um crente carnal, o que eu iria fazer? Essa pessoa amar, que ela vá para o inferno, ela merece o inferno. Mas eu quero dizer uma verdade para você que é muito doído: todos nós merecemos o inferno. Ninguém é digno do céu. Nós vamos para o céu por causa da misericórdia de Deus e da graça de Deus sobre a nossa vida. Então essa pessoa que me fez o mal, ela também precisa experimentar este amor. E como é que ela vai experimentar esse amor se eu não transmitir este amor na minha vida para com ela e a sua família, para com o esposo dela? Então, como disse aqui o apóstolo Pedro, nós devemos progredir, aperfeiçoar no amor. Não podemos regredir, meus amados irmãos. Não podemos ser um crente raquíticos. Não podemos ter uma vida rasa espiritualmente, mas nós devemos aprofundar-nos na nossa fé em Cristo Jesus, para que nós possamos ter um progresso na nossa vida cristã diante de Deus.
E ele continua dizendo ainda no versículo 17, é aperfeiçoado em amor, para que no dia do juízo tenhamos esperança. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. No dia do juízo. O que significa isso? O crente cheio do amor de Deus, cheio de fé, cheio de confiança, puro, santo, fazendo a vontade do Senhor, quando ele se apresentar diante do Senhor, como diz um versículo antes, acho que é o versículo 2:28 de João, para que não sejamos confundidos na sua vinda, o crente não tem medo, mas o crente se posicionar diante de Deus com confiança, sabendo que ele cumpriu o seu propósito, ele cumpriu o seu papel, aquilo que Deus lhe passou, e assim poder então se apresentar diante do Senhor. Como diz aqui, no dia do juízo, o crente cheio do amor de Deus contemplará. Enquanto o mundo estiver sendo julgado pela ira de Deus, o crente estará vendo a face de Jesus, a gloriosa face do Senhor. Aleluia. Nós, ao orarmos, jejuarmos, quantas vezes tivemos a experiência de não termos para aonde irmos, não encontramos saída, nós então nos dobramos diante do Senhor, oramos, buscamos e sentimos a sua presença. Não vimos a face dele, mas sentimos a sua presença gloriosa. Mas nesse dia será melhor ainda, porque nós veremos Jesus Cristo face a face. Nós olhamos para Êxodo 19 e vemos que o povo de Israel, quando Deus desce com o seu trono, a terra estremece, há trovoadas, o monte todo tornado pelo fogo, Deus fala, a terra estremece, o povo fica com medo, e diz: Moisés, tu fala com Deus, porque se nós formos falar com ele, nós vamos morrer. Nesse dia glorioso, o apóstolo João está dizendo para mim e para você, nesse dia nós estaremos diante do Senhor sem medo, sem temor, mas com alegria no nosso coração, pela nossa confiança, pela nossa fé e pelo amor que nós temos por Cristo, e receberemos este amor em nossa vida naquele dia. Receberemos o abraço do Senhor Jesus, veremos como Ele é face a face, aleluia, porque nós temos um amigo íntimo que mora dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada diz que ele comunica ao nosso espírito que nós somos os filhos de Deus e comunica a esperança no nosso coração. Que dia glorioso será este, quando nós contemplarmos o Senhor face a face. Então, meu querido e amado irmão, encerrando, o amor que existe dentro de nós, da parte de Deus, ele não permite o medo nos dominar. O apóstolo João não está dizendo aqui que nós não sentiremos medo. Nós, como seres humanos, teremos essa fraqueza, mas o medo, ele não irá nos dominar, ele não irá dominar a nossa alma, o nosso coração. O versículo 18, ele vai dizer, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. É claro que João está falando daquelas pessoas que não se prepararam. Sabe, pessoas que quando falam sobre a volta de Cristo Jesus, elas estremecem. Muitas delas servem a Jesus Cristo não por amar a Ele, mas por medo de ir para o inferno. E se tornam religiosos. E não amam a Deus como Deus os ama. Não pratica e não andam na verdade como Deus está na verdade. São meros religiosos, casca por fora. Infelizmente é isso que o apóstolo João está falando.
aquele que ama a Deus, como disse Jesus Cristo no capítulo 14 de João, versículo 16, ele diz assim: aquele que me ama verdadeiramente guardará os meus mandamentos. Mas não é só guardar, é praticar os mandamentos do Senhor. Mas aquele que não ama a Deus, aquele que finge amar a Deus, ele tem medo desse dia, ele tem medo da morte, ele tem medo do juízo, ele tem medo da pena que Deus pode descer sobre a vida dele. Por quê? Porque ele não está realmente em Cristo Jesus, não está andando em fidelidade, em fé, com confiança, com esperança e no amor de Cristo Jesus. E isso traz para ele tormento, traz para ele medo desse grande dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Que nós possamos guardar esta palavra, a eterna esperança do crente, uma promessa que nós temos sobre a volta de Jesus Cristo só no Novo Testamento, falado mais de 300 vezes. E eu quero encerrar esta meditação no que Paulo falou aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, bem conhecido de todos nós. Amanhã, se Deus permitir, eu quero continuar nesse assunto, mas eu estarei usando o capítulo 15 do apóstolo Paulo, na sua primeira carta. Todo o capítulo estarei explicando versículo por versículo sobre a ressurreição e sobre a vida eterna. Mas eu quero encerrar hoje dizendo, capítulo 4, versículo 13 diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais, como fazem os demais que não têm esperança. Pois se crermos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também Deus trará com Jesus o que neles dormem. Isto vos dizemos pela palavra do Senhor, que nós, o que vivermos, o que fomos deixados ainda até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, que estivermos vivos, aleluia, e fomos deixados, seremos arrebatados em nuvens juntamente com eles, ao encontro do nosso Senhor nos ares, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com esta palavra. Eu quero orar com você neste momento. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te louvar, ó Pai, por estes minutos a qual aqui fomos edificados pelo poder desta palavra. Eu quero pedir a tua bênção sobre a vida de todos os nossos amados irmãos que estiveram conosco participando desse estudo da tua palavra sobre a eterna esperança do crente que é morar no céu. Nos ajuda, Senhor, a andar com fé, andar com esperança, andar com amor, em fidelidade, praticando a justiça, amando a tua palavra e fazendo a tua vontade, sendo vigilantes, ó Senhor, até o momento que a trombeta soar. Abençoe as nossas vidas. Eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos nossos amados irmãos que estiveram conosco aqui nesta noite. Abençoe seus lares, as suas casas, em nome de Jesus. Um abraço ao irmão Cristiano Peloso. Estou vendo aqui a Sara, que muito em breve está chegando aí um novo herdeiro. Que Deus te abençoe, Cristiano. Que Deus te abençoe, Sara. Todos os nossos amados irmãos. O nosso amigo, o pastor Nelson, que está ali em Parapuã. E muitos outros irmãos que estão em outras cidades, que estão conosco. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Se Deus assim permitir, eu convido você. Amanhã será às 19 horas, 7 horas da noite. Estaremos falando sobre a doutrina da ressurreição e da vida eterna, ao qual está registrado na primeira carta de Paulo, no capítulo 15. Se você quiser estar conosco, eu te convido
para nós estarmos meditando na palavra de Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, seja para com todos vocês. Que Deus vos abençoe.